Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Que alegria nós estarmos aqui na casa do nosso Deus, servindo, buscando a Ele, e em comunhão aqui com os nossos irmãos, dentro dessa grande oportunidade que o Senhor nos dá. Estou muito feliz de estar aqui, participando junto com eles do mês da juventude, não é verdade? Eu já não faço mais parte da juventude, vamos dizer assim, não é? Mas que alegria nós vemos os nossos adolescentes, nossos jovens, tendo parte cada vez mais aqui na realidade da igreja. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque os nossos jovens e adolescentes, eles já são parte ativa da nossa igreja aqui hoje, não é? Quando alguns de nós não podem estar conosco aqui, por exemplo, no culto da noite, e você assiste a live abençoado lá da sua casa, você é contemplado pelos esforços dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Pode procurar lá, não tem um adulto lá. São eles que estão lá com seus esforços, contribuindo para que o culto aconteça. Foi dito aqui no início do culto, eles estavam um pouco aqui apreensivos, né? Dizendo para a Grazi, dizendo para mim, olha, estamos nervosos aqui. E a gente contou para eles que na verdade a gente nunca deixa de estar nervoso, né? Assim, por estarmos aqui na frente. Mas o propósito desse mês aqui de agosto é dar visibilidade, um pouco mais de visibilidade àquilo que já acontece na nossa igreja, não é? Muito bom, nós vemos aqui hoje uma banda só de adolescentes e jovens cantando, tocando, mas eles estão sempre lá na mídia, não é? Nosso berçário, por exemplo, nós temos adolescentes e jovens que têm um maior carinho com bebês e cuidam deles lá com maior amor, eles se dedicam lá. Nós temos aqui o Guilherme, que é um dos nossos professores da IBD, hoje precisou aí repor uma participação aqui de última hora, ponta firme daqueles, falou, pastor, deixa comigo, não é? Nós temos o Gabriel, que é incansável lá na parte de sonoplastia, e o Gabriel, ele ajuda para aquilo que a gente espera e conta com ele, e ele toma iniciativas. Tem dia que a gente nem sabe que precisa de alguma coisa, ele está lá, pastor, dá a chave aí, Valtinho, dá a chave aí que eu vou fechar a igreja para vocês. Ele abre, fecha a igreja, ele contribui. Tem dia que a gente tem cantina, tem jovem, adolescente cuidando do nosso caixa lá. Nós temos a Maiara, que cuida das meninas da dança aqui, se apresentam aqui também, lidera essa turma aí. E eles realmente estão dando passos de servirem ao Senhor cada vez mais com alegria, com entusiasmo, com dedicação. E como nós, como igreja, ficamos felizes por ver tudo isso que Deus tem feito a vida deles, tem feito a vida, a caminhada da nossa igreja, e como é especial nós estamos aqui para aproveitarmos tudo isso. A gente vai ver eles tirando fotos, eles têm organizado, eles têm buscado. Um dia desses, né, o Gabriel procurou a gente e falou assim, pastor, vamos ter um grupo de oração só dos jovens, dos adolescentes, para a gente orar por causas também. Iniciativa deles, não é? Eles têm feito encontros para se entrosarem mais, para partilharem a palavra de Deus, e glória a Deus por isso, porque eles são a igreja do hoje também. Muito bom ver isso, não é mesmo, irmãos? Graças a Deus pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, nós ficamos muito felizes. E esse mês da juventude eles têm botado para quebrar aí, não é? Nós temos um tema separado aí, e eu estou aqui hoje tendo parte com eles nesse assunto que nós seguimos conversando sobre ser e gerar frutos. Abaixe as suas cabeças, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e Pai nesse instante. Senhor, que alegria nós estamos aqui nessa noite em culto ao Senhor que é digno, ao Senhor que está sentado num trono e ao qual é dirigida toda a nossa adoração, ao qual é dirigida todo o nosso reconhecimento, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para nós. Assim, buscamos ao Senhor quebrantados, ó Pai, ao reconhecer, ó Pai, que felizmente nós temos Jesus na nossa vida e Jesus é tudo para nós. Obrigado pelo mês da juventude, obrigado pelos nossos jovens e adolescentes que estão aqui amando a igreja, servindo a igreja, se dedicando ao reino. Como tudo isso é especial. Alguns nomes aqui foram lembrados, ó Pai, outros fazem parte do sentido geral do que comentamos, mas o propósito é como somos abençoados, ó Pai, em
buscar ao Senhor. Uma igreja em que irmãos da melhor idade, adultos servem, se entregam, compõem ao Pai o serviço ao Senhor, mas uma igreja também, Senhor, dos quais adolescentes e jovens têm aprendido com os mais velhos a terem amor, apreço pela tua casa, serviço de valor ao Senhor. E que alegria esse privilégio. Que as crianças que vêm na geração atrás, elas também absorvam, ó Pai, dessa ideia, desse princípio, desse DNA, e que essa igreja, Senhor Deus, continue a cada dia sendo edificada e sendo edificante na vida de todos aqueles que participam aqui em meio à realidade dos seus dias, dos seus encontros. É assim que nós oramos. E agora pedimos, Senhor Deus, abençoa-nos enquanto vamos aqui para a Tua Palavra, que seja um tempo, Senhor Deus, de encontro, um tempo de ministração, um tempo de bênção do Senhor para as nossas vidas, porque nós precisamos e desejamos por isso. E é por isso que oramos a Ti e pedimos, Espírito nos dirija em meio a todo esse processo, que Ele ilumine o nosso coração na compreensão da palavra que foi inspirada. E assim, Senhor Deus, a gente traga para as nossas vidas aplicações práticas que nos levem para cada vez mais próximos a Jesus, próximos ao modelo e ao exemplo de Jesus. É assim que nós oramos e Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Mês de agosto, mês da juventude, ser e gerar frutos, e estamos aí olhando nessa caminhada voltada para o capítulo 15 do Evangelho de João. Abra sua Bíblia aí, nós vamos ter um aproveitamento dentro dessa porção, dentro desse capítulo que tem feito aí a base para a nossa reflexão, para a nossa caminhada ao longo desse mês. É um capítulo extenso, mas que tem na sua primeira parte um conteúdo muito profundo, muito interessante, e um conteúdo do qual a gente pode aproveitar muitas coisas dentro de ideias específicas. Hoje nós vamos explorar um pouco mais, na medida em que a gente vai ler aqui nas nossas Bíblias, celulares aí, dispostos dentro desse texto bíblico. Essa nossa caminhada dentro de João 15, nós já observamos sobre permanecer como chave para uma vida frutífera. Nós vimos isso na semana passada, pela manhã. E também refletimos na parte da noite sobre comprometimento, uma decisão e postura daquele que é ligado à videira, aquele que de fato vai frutificar da videira, porque a sua posição, seu compromisso de fato está ligado a Jesus. E existe um comprometimento desta pessoa na direção de Jesus Cristo. E hoje pela manhã nós aproveitamos aqui no nosso devocional da manhã sobre dar fruto glorifica o Pai. Então são ênfases que a gente tem tirado aí dentro dessa caminhada, dentro desse tema, e hoje a gente segue olhando para João 15 e nós vamos olhar para um outro aspecto que esse texto rico da palavra de Deus nos traz, que diz respeito aos ramos. Então acompanhe comigo, lerei aqui na Nova Versão Transformadora, João 15, a partir do versículo 1, nós seguiremos até o versículo 14, que diz assim, para mim e para você: Jesus, a videira verdadeira, é o título aqui do capítulo na NVT. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, Jesus dizendo aos discípulos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso
lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem assim no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Irmãos, aqui nós temos então esse assunto de Jesus listado aí no texto, no capítulo de João 15. Jesus ele está falando aqui sobre a ligação que se deve ter a ele, ou seja, a ligação que os discípulos dele têm a ele. E Jesus propõe que essa ligação, uma vez que é real, uma vez que é verdadeira, ela gera frutos. E o que o capítulo em vários detalhes vai aqui descrever, vai pormenorizar, é que esse, num processo amplo, se desdobra em várias partes, em vários aspectos. Mas em resumo, o que a gente vê é isso: a ligação verdadeira em Jesus vai produzir frutos próprios de Jesus. Nós já vimos alguns aspectos, hoje nós vamos ver sobre os ramos, porque essa é uma parte, esse é um aspecto que Jesus fala aqui em João 15. Jesus, ele trata dos ramos, e a gente vai ver Jesus falando dos ramos um aspecto coletivo. Em alguns momentos ele vai destacar isso no singular, mas tem um aspecto de muitos aqui reunidos, e a gente precisa começar a prestar atenção nesses detalhes. A videira do relato é uma só uma videira, mas o que está ligado a essa videira são os ramos que representam ser os discípulos de Jesus. Mas a gente vai ver esse aspecto de, às vezes, ele fazer menção dos ramos, melhor, do ramo no singular, como a gente vê no versículo 2 e no versículo 4, e aí a gente vai ver uma ligação totalmente particular, uma leitura muito dirigida com foco no discípulo pensando em si mesmo, ele, o ramo. Mas em outros momentos, em outros versículos desse trecho que nós lemos, nós vamos ver essa ideia, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro, ora dizendo no particular, ora indo para o plural, e figurando aqui essa ideia coletiva, grupal, dos ramos. A gente vai ver isso em alguns bons versículos aí, como no 4, no 5 e no 6. Mas nós vamos ver aqui muitos versículos que são destacados esse aspecto de se falar dos ramos e se falar deles todos juntos. É um aspecto maior, de ramos, cada um deles são um ramo em particular ligado à videira, mas a mensagem aqui do capítulo vai falar sobre esses ramos reunidos e o que eles experimentam uma vez estando ligados em uma única videira. A gente vê aí no 3, no 7, no 8, 9, 10, 11, 12, 14, esse tipo de colocação. E por que a gente vai ver isso? E isso é muito interessante dentro desse conteúdo aqui de João 15. Porque quando a gente vê e observa o Antigo Testamento, a experiência de se buscar a Deus, a experiência de se ir na direção de Deus, poderia em alguns aspectos até ter uma construção coletiva. O povo ia, por exemplo, para Jerusalém para adorarem juntos. Eles iam lá prestar culto à sua liturgia no grande templo lá de Jerusalém. Eles viajavam juntos, eles iam a festividades, a celebrações, iam juntos. Mas no Antigo Testamento, do qual o tempo de Jesus aqui herda até esse momento, essa experiência toda,
ela tinha um ato muito sacrificial sobre algo do qual se fazia para si mesmo, porque todos os rituais de sacrifícios que eram feitos no templo tinha como objetivo a se colocar como aceitáveis diante de Deus. Você ia para ofertar, entregar, apresentar algo para Deus, visando limpar a tua culpa, visando o cumprimento da lei, visando se tornar, aliviar a tua culpa, a tua barra, o teu problema, o teu pecado cometido dentro de todo o sistema sacrificial de Moisés. Mas a partir de Jesus isso vai mudar, porque nós vamos ver em Jesus o advento, a chegada ao reino de Deus. E a partir da obra de Cristo, que é definitiva na cruz do Calvário, aquele que crê em Jesus terá todas as suas culpas, os seus pecados perdoados. Mas a partir dessa expiação feita por Jesus Cristo, aquele que é salvo, ele entrará no reino de Deus. E entrando no reino de Deus, agora aquilo que ele se dará a ofertar, a fazer, a produzir da sua vida, não tem mais a ver no aspecto de aliviar a sua própria barra no sentido individual. Mas a gente vai conhecer essa experiência do frutificar, que tem a ver o alcance de outros. Isso não tem um apontamento mais individual, interior, entre a pessoa e Deus, para que ela se torne aceitável. Porque a partir da obra que Jesus vai fazer na cruz do Calvário, Cristo tornará aqueles que creem nele aceitáveis. Mas a partir de caminhar com Jesus, a partir de estar no reino de Deus, se experimentará agora uma nova dimensão sobre ser frutos. E é disso que a gente vai ver aqui. Nós vamos ver sobre essa vida prática de busca a Deus coletiva, que tem outros aspectos, que tem outros alcances, outros objetivos, e por isso essa experiência grupal e coletiva, ela tem todo o sentido, meus irmãos. Agora, no aspecto de se estar no reino de Deus, de se ir em direção a Jesus, ser salvo por Ele e estar ligado a Ele, tem a ver com frutificar, mas um fruto para o reino, um produzir das suas obras, das suas ações, das suas iniciativas. As produções das suas vidas glorificam a Deus, mas no sentido de alcançar outros, no sentido de impactar outros. É nisso que nós vemos, por exemplo, a grande comissão, o chamado para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para experimentar a igreja, para o avançar o reino de Deus adiante. E frutificar a fundo da videira tem tudo a ver nesse nosso aspecto de observar essa mudança que está em curso aqui. É por isso que tudo isso é muito importante. Então nós vemos nessa evolução do que a gente observa em João 15, falar sobre o ramo ou sobre os ramos. No versículo 2 ele vai dizer assim, olha, sobre os ramos, aqueles que são infrutíferos são cortados, mas aqueles que são frutíferos, eles são podados, para que eles deem mais frutos. Jesus vai dizer, quanto aos ramos, aqueles que se achegaram a ele, Jesus, eles foram ligados a Jesus. Eles estão agora ligados a Jesus, mas eles são limpos para produzir mais, eles são podados para produzir mais. E Jesus vai dizer, vocês estão sendo limpos pela minha palavra, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus é uma palavra de limpeza, de poda, de preparação para que os discípulos dessem mais fruto. O fato de se ligar a Jesus, o fato de se conhecer Jesus e se vincular a Ele por si só, é uma experiência e tanto, não é? Tremenda. Você está chegando ao reino dos céus por meio de Jesus Cristo, isso é uma grande bênção. Na história de alguns, isso é um testemunho incomparável, isso por si só diz muito e muita coisa. É o evento do se ligar à videira. Mas para além disso, a gente não só vem para o reino da luz, como a gente continua a se alimentar das palavras de Jesus. As palavras de Jesus vão nos dando poda, vão nos dando tratamento para que a gente não somente viva a partir daquilo que a gente experimentou na nossa salvação, mas
As palavras de Jesus vão nos tratando, vão nos dando capacidades para que a gente frutifique muito e muito e muito mais ainda. Então, é desse algo que Jesus fala aí no versículo 3. Versículo 4 e 6, Jesus fala sobre os ramos, eles devem permanecer em mim para que então eles deem fruto. Sem mim nada vocês poderão fazer. Jesus está apontando aqui uma total dependência do ramo a ele que é a videira. Esse é um outro conceito importantíssimo que nós, discípulos, nos vendo como ramos, precisamos entender, porque quantas vezes o homem ele quer fazer do reino de Deus uma produção própria, com as suas próprias mãos, com as suas próprias ações. E no versículo 7 Jesus vai falar sobre essa permanência coletiva na videira. Jesus fala, olha, vocês, à medida em que vocês, Jesus está falando isso no plural, na medida em que vocês permaneçam em mim, vocês pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Jesus está dando aqui uma dimensão já do que é essa experiência de ramos que fazem parte de uma mesma história, de um mesmo contexto, de uma mesma árvore, todos ligados à mesma árvore, vivendo algo sobrenatural. A gente já vê aqui uma ideia do âmbito coletivo, maior, amplo. E no versículo 8 Jesus vai dizer, quando vocês frutificam, vocês glorificam ao Pai, o agricultor, e demonstram que estão na videira, como nós vimos hoje pela manhã. Nos versículos 9 e 10, Jesus ainda vai ampliar essa ideia da permanência, mas Jesus amplia a ideia da permanência, vinculando isso à questão do amor dele. E no versículo 11 ele vai dizer que essas realidades são previstas para os ramos, a de experimentar a alegria de Jesus, porque na medida em que o ramo está ligado à videira, na medida em que o ramo ele é alimentado pela videira, ele vai ser totalmente nutrido pela videira. Ele vai participar daquilo que há de mais especial que a videira de si mesmo ela tem a oferecer, a nutrir. E Jesus diz isso em direção aos seus discípulos no aspecto de informar, olha, na medida em que vocês estiverem permanecidos em mim, permanecidos no meu amor e experimentarem tudo isso entre vocês também, vocês vão experimentar uma alegria completa. Essa alegria ela vai ser grandiosa para vocês, porque tem tudo a ver com a grande obra de Deus. É próprio do amor de Deus esse amor que não fica guardado para si mesmo, mas que sai dele mesmo e vai em direção ao outro, a alcançar o outro. Assim como nós fomos alcançados esse amor que veio de Deus para nós, Jesus está dizendo, quando vocês permanecerem em mim, e permanecerem no meu amor, e amarem uns aos outros, e viverem como Deus nas suas vidas, essa imagem, essa experiência daquilo que vocês receberam de Deus, e transmitirem isso aos outros, vocês vão viver uma alegria plena, uma alegria suprema, uma alegria maior, é o que Jesus está dizendo. E é por isso que Jesus diz, vivam o amor entre vocês, assim como eu amo a vocês, e sejam meus amigos, obedeçam aos meus mandamentos. Irmãos, alguns pontos bem interessantes para a gente observar aqui nessa noite. Primeiro deles, sobre essa importância imprescindível de se estar ligado a Jesus, porque nós estamos falando de uma videira e dos ramos que estão ligados a ela. A boa história que João 15 conta é essa. E nós não podemos em momento algum deixarmos de ver essa realidade e de nos procurar nos ver à luz dessa realidade, porque é a grande mensagem que João 15 está provocando. O segundo aspecto é que, ao mesmo tempo que toda essa história fala de Jesus, ela também fala de uma experiência coletiva, porque Jesus vai falar sobre algo que se vive nele, com ele, em direção a ele, a permanência nele. Mas ao mesmo tempo Jesus, na continuidade desse assunto, Jesus inevitavelmente ele vai envolver os outros, o próximo também nessa experiência. Ele vai dizer que isso tem referência a vocês que estão juntos também. Jesus não está individualizando assuntos aqui, Jesus não está falando de coisas diferentes, mas Jesus começa a partir de um núcleo do que é mais importante
E Jesus vai desenvolvendo. E para Deus não existe essa questão de se viver algo somente com Ele e algo que fica represado em você mesmo, mas isso terá proporção adiante. Jesus ele está destacando sobre esse aspecto grupal e coletivo quando Jesus fala dos ramos, quando Jesus fala sobre todo esse aspecto plural, e depois ele vai falar sobre o amor uns aos outros, amem como eu os amei, quando ele destrincha em todos esses aspectos aí. A gente vê que Jesus fala de interdependência, ou seja, de uns dependerem uns dos outros. É isso que vai frutificar, é isso que vai possibilitar os frutos. Porque, meus irmãos, quando nós pensamos sobre a ideia de frutificar, o fruto ele não é um rótulo para nós mesmos. O fruto não é algo para você ter e você se orgulhar e você se alegrar porque você tem. Mas a ideia de fruto no reino de Deus tem a ver com o impacto e com o alcance de alguém ou outro mais que está para além de você. A ideia dos frutos são essa. Jesus ele nos chama para dar fruto e fruto que permaneça. A ideia de Jesus é, olha, entrando no reino, é esperado de você que você frutifique. Porque se você entrou no reino, se você foi alcançado, você foi alcançado por conta de alguém que frutificou sobre a sua vida. E há outros que precisam frutificar a partir da sua vida. A ideia de gerar frutos, a ideia de ser fruto e gerar frutos tem a ver com isso que se recebeu e que vai se experimentar com relação a outros também. Então essa experiência de frutificar, mas é um frutificar vindo a partir da videira e experimentada a partir do amor ao próximo. Tem a ver com o sentir, tem a ver com o ter a responsabilidade sobre o outro, com o outro. No reino de Deus não existe essa realidade de isolamento, essa realidade de viver as bênçãos de uma forma desconectada dos outros. Mas Deus, ele é esse ser pessoal que criou em nós seres à imagem e semelhança dele, e nas características que trazemos da parte da nossa identificação com Deus, temos esse aspecto do relacional, da pessoalidade, do experimentarmos com o outro, em direção ao outro, compartilhando, dando e recebendo. E isso tem tudo a ver com esse processo do qual nós vemos aqui, porque Jesus está falando sobre fruto, sobre frutificar e estendendo isso necessariamente uns aos outros, com base no amor, visto que a gente experimentou o amor recebendo do Pai, e visto que a partir disso que recebemos do Pai e do Filho, por meio do sacrifício de Jesus, nós devemos multiplicar, nós devemos estender adiante. É assim que é o ponto terceiro, aqui nós vemos, é assim que nós somos ramos, e ramos de uma mesma e única videira. Nós precisamos olhar para João 15 aqui e entender que se trata da história de Jesus, a história da videira, que é uma só. É uma videira só, é uma história só, é particular e tem a ver totalmente com a pessoa, com a figura de Jesus Cristo. Ele é o centro dessa história, ele é o centro desse relato. É ele a videira. Mas quanto aos ramos, eles são muitos, mas eles têm a ver com uma história só em comum, que é a história de Jesus. A história dos ramos, se a gente for pensar, ela pode sim, de alguma certa maneira, ser muito similar. Quantos de nós chegamos na realidade da igreja de uma maneira muito aproximada, não é? Talvez alguns digam aqui, eu cheguei à igreja porque de uma certa maneira eu fui trazido aqui pelos meus pais, eu fui educado pelos meus pais, e hoje eu estou aqui, como o Guilherme disse aqui, no seu momento aqui da intercessão. E quantos ramos aqui talvez vão se identificar nesse tipo de realidade? Outros talvez não chegaram dessa forma, experimentaram um outro tipo de chegada ao reino de Deus, um outro tipo de se achegar para serem ligados à videira, que é Jesus, e vão ter um outro tipo de história que sejam similares também. Alguém que foi alcançado já numa idade tardia da sua vida, mas que estão ali de alguma forma vinculados à videira, e tantos outros vivem uma história similar.
Mas não importa a maneira de ter se achegado à videira, depois que você chega à única videira, você é ramo. E a partir do ramo que você faz parte dessa única história que ela existe em direção a Jesus, a partir de Jesus para gerar fruto. Nesse aspecto, alguns são ramos dentro de uma determinada época em paralelo, alguns convivem nessa caminhada. Outros talvez substituam, não é verdade? Quantas vezes uma árvore ela tem um ramo ali que dura um bom período da sua vida e depois passa o tempo dela e ela vai, mas a videira permanece. Mas eis que surge um outro ramo a partir da história dessa videira. Quantas vezes nós vamos olhar para uma dada árvore, para uma videira e vamos ver ali vários ramos ao mesmo tempo, mas outros que vão trocando de lugar. Nós vamos ver então que alguns ramos ali eles são mais robustos, eles são mais densos, eles são mais grossos, porque eles têm uma duração, uma história com a videira muito longa. Mas a partir daqueles ramos tão longos, tão robustos, tão grossos, nós vamos ver outros pequenos ramos surgindo a partir da história da mesma e única videira, não é verdade? É igualmente a esse aspecto da ilustração que Jesus propõe todo esse relato aqui, exemplificando que assim também é o reino de Deus. Jesus vai contar a história da videira, porque a história da videira é uma árvore comum do seu tempo. É ela que gera a uva, é ela que gera o vinho que era tão comum daquele tempo de Jesus. E Jesus vai pegar esse elemento da vida comum para dizer, tal qual acontece dentro dessa ilustração toda proposta aqui, assim também são com relação a vocês, que são os meus discípulos, mas que nessa história aqui eu os identifico como ramos. Cada um tem uma origem, cada um tem um momento em que surgiu nessa história aqui. Cada um deles tem a oportunidade de frutificar na medida que é cuidado pelo agricultor, sendo limpos, podados para frutificarem mais. Mas na conjuntura do grupal, do coletivo, junto com a videira, torna essa história ampla, completa e complexa e maravilhosa, que é a história da videira. Mas uma história que se dá em ser assim na medida em que se permanece nisso tudo. E assim, cada ramo persistindo, permanecendo, faz da história dessa videira continuar, avançar. A videira subsiste de uma forma ou outra, e dependente da história particular de cada ramo, a videira ela vai subsistindo, mas cada ramo ele tem essa função, ele tem esse papel de ter a ver em ser perfeito e coerente com a história da videira. E assim, dentro dessa ilustração que Jesus propõe, nós precisamos nos ver dentro dessa história, de estarmos ligados à videira, permanecer nela, mas termos uma coerência com o todo dessa história da videira. De muitos ramos reunidos, de muitos ramos que fazem a história dessa videira única, e assim experimentar aquilo que vem da parte de Jesus para nós e por meio de nós. Irmãos, aplicando para a gente aqui, a gente vai ver sobre a importância de se estar ligado a Jesus, primeiramente, porque é disso que logo o começo do capítulo diz, e isso tem a ver conosco, isso tem a ver com a nossa realidade de vida. Isso é um tudo ou nada na realidade da nossa caminhada cristã. Isso é um tudo ou nada. Tem a ver com Jesus o começo dessa história toda. Mas é a partir das palavras de Jesus também que existe a limpeza, que existe a poda para se frutificar mais. Mas Jesus, ele é a videira única e central, a história central de todo esse relato e ilustração de Jesus aqui. E nós precisamos nos ver dentro disso aqui. Digo isso porque existe em nosso tempo tanta informação, tantos discursando tantas coisas, tantas ideias sendo ditas, e em meio a tanto volume de informação é muito facilmente às vezes se confundir coisas, Jesus ser posto de lado e outras coisas começarem a assumir a centralidade de um discurso, de um propósito, de um objetivo, de uma caminhada de vida, inclusive da vida que se diz cristã. E propósitos, ideias, chamados que inclusive podem sim propor algum tipo de fruto.
Porque às vezes as pessoas se encantam muito com a ideia do fruto. Mas fruto do quê? Porque o fruto ele é resultado de um processo, de algum dado processo. O relato do qual Jesus usa da videira para exemplificar a experiência com ele gera um determinado fruto. Mas outros processos, muitos, ideias, filosofias, ideologias, possibilidades, prioridades, tantas outras coisas, prerrogam outros processos que vão determinar algum tipo de fruto, sim. E há tantas pessoas no nosso tempo, de alguma certa forma, preocupados com algum tipo de fruto, ou apresentando algum tipo de fruto, estando confortáveis com esse tipo de fruto, como se ele necessariamente representasse, ou de alguma forma tivesse a ver com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Só que não. O grande relato aqui tem a ver com um fruto que ele vem por meio de ramos que estão de fato ligados à videira que é Jesus, a videira inegociável. Então, isso tem a ver com a nossa vida particular. Nós precisamos, quando pensamos sobre ser ou gerar fruto, precisamos inclusive pensar nesse fruto, pensar nesse resultado e observar se ele tem tudo a ver com a pessoa de Jesus. Hoje pela manhã, o Felipe fazendo o devocional, ele provocou essa ideia de que o fruto é a imagem do Filho em nós. Se é a imagem de Jesus em nós e isso glorifica a Deus, significa que tudo que existe na minha e na sua vida tem que ter a ver com Jesus Cristo, se o fruto é da videira. E aí, eu e você, nós precisamos pensar nas nossas vidas. Estamos gerando frutos? Qual fruto estamos gerando? É esse fruto genuíno da videira, a imagem do Filho em nós? E aí a gente vai ter campo para pensar em atitudes, em ações, palavras, comportamentos, decisões, a prioridade da nossa vida, as prioridades do dia a dia estabelecidas, o que eu escolho, o que eu deixo de escolher, onde eu foco, onde eu deixo de focar, onde eu abandono, porque se Jesus tem a ver com o fruto que eu vou produzir da minha vida, Jesus precisa estar em tudo. Jesus precisa ser uma leitura de cabeceira da minha vida. Pastor, já li todos os evangelhos. Sim, quantas vezes? Você lê, você relê e relê novamente os evangelhos? Você tem o interesse de se nutrir da palavra de Deus? Porque são as palavras de Deus que nos podam. São as palavras de Deus que nos balanceiam, que nos equalizam, que nos dão o equilíbrio na direção das nossas ações práticas, das nossas atitudes cotidianas, daquilo que estamos fazendo. Jesus precisa ser como algo, um espelho do qual eu estou me vendo o tempo todo e estou enxergando aquilo que Ele está produzindo de fato como um fruto que está acontecendo em mim ou do que está em falta a respeito dele para que eu vá atrás disso. Mas Jesus tem que ser o meu grande assunto. Jesus tem que ser o fruto presente, porque se eu sou ramo e estou ligado à videira, tem que ter a ver com Jesus. Não pode ser o fruto apenas de uma religiosidade. Não pode ser apenas o fruto de um habitual que eu cultivo ou do que alguns defendem. Olha, pastor, mas tem dentro das coisas que eu estou fazendo, dentro das coisas que eu estou praticando, dentro do que eu tenho buscado, muita gente ensina sobre isso, muita gente discursa sobre isso, muita gente faz isso nas suas próprias vidas. É um fruto que eles apresentam e eu estou junto com eles, ok? Mas é um fruto que você vê na vida deles, tem a ver com Jesus, é a imagem de Jesus que você está vendo na vida deles, e por inspiração eles estão te influenciando por meio das suas vidas a serem como Jesus também? Ou de alguma forma você está participando de algum outro tipo de fruto? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer e devemos refletir a respeito das nossas vidas. Precisamos, aplicando para nós também, entender que essa história toda de Jesus tem a ver com um coletivo, com ramos. Não é?
Retornando àquilo que eu introduzi agora há pouco, no Antigo Testamento você tinha o povo buscando num aspecto individual, mas agora Jesus chama os discípulos, e Jesus não apenas chama os discípulos para que eles façam um curso juntos, e Jesus aproveite o seu tempo, dizendo a mesma coisa para 12 homens ao mesmo tempo. Jesus não tem que repetir 1 a 1, 12 vezes. O propósito de Jesus é colocar eles para ouvirem dele, se alimentarem dele e viverem entre eles aquilo que Jesus vivia entre o Pai e replicassem disso adiante para o mundo. O processo da ligação com a videira vai envolver nessa história comum aos ramos que fazem parte da mesma árvore. E nós precisamos entender essa coletividade que tem a ver com a realidade da igreja, que tem a ver com a nossa caminhada em comum, porque tantas vezes eu vou folhear as palavras de Jesus por meio dos evangelhos, elas vão ser poda na minha vida. Mas tantas vezes a instrumentação de Deus na minha vida, a instrumentalidade de um irmão na minha vida, vai ser as palavras de Jesus na atitude de um irmão, me inspirando a ser como Jesus por meio da vida dele. É isso que Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou da parte de Cristo. Paulo fala assim: olha, usem-me como referência para se lembrarem de Jesus, observe a minha atitude, porque eu estou focado em representar na minha atitude o próprio Jesus Cristo. Algo que acontece em meio a ramos que estão aproximados, ramos que estão dentro de um mesmo contexto, de uma mesma história, ligada a uma mesma videira, a uma mesma realidade, e que compõem uma história só, definida por muitos. E é assim que nós somos ramos da mesma videira. Isso é muito importante para nós que estamos aqui nessa realidade, nesse mês da juventude, não é verdade? Frutos de uma mesma realidade, de uma mesma história, porque isso é um grande privilégio que nós podemos perceber em meio à realidade da igreja local. O Senhor nos permitiu sermos casa local de Deus, mais uma igreja, mais uma expressão da Igreja Universal de Jesus Cristo, Nós somos aqui em nível local, e o Senhor tem escrito uma história. Nesse mês nós celebramos 49 anos. Quantos ramos já passaram por aqui? Quantos já frutificaram? E o fruto deles, não é? A imagem de Jesus na vida deles fez surgir outros ramos, alguns dos quais estão aqui, alguns dos quais não mais, porque já foram para alguma outra realidade também, seja aqui local, seja para perto de Deus. Mas a ideia é de que o ramo, ele frutifica da videira, e ele frutificando genuinamente, ele vai fazer parte dessa mesma história que faz a continuidade da videira acontecer. Então isso no mês de juventude é algo maravilhoso, porque eu disse aqui agora há pouco sobre essa realidade do que nós vivemos aqui na igreja. É maravilhoso a gente ver aqui adolescentes que estão servindo aqui, mas que durante a semana eles estavam também, a gente estava fazendo um mutirão aqui de homens aqui, dando um acabamento nas nossas salas que estão ficando prontas ali, adolescentes que estavam lá aprendendo a servir ao Senhor também. Adolescentes que estavam aprendendo a abrir mão do seu próprio tempo particular em prol de um algo maior, de um algo que vai contemplar pessoas, de um algo maior que vai abençoar vidas. É por aí que a gente vê que ramos mais experientes vão forjando outros ramos. É muito bonito quando a gente vê na experiência de qualquer árvore, a gente vê que a gente tem um tronco, a gente tem os ramos principais mais fortes, mais densos, mais robustos, ligados a muito tempo de experiência, mas em meio a esses grandes ramos, novos ramos brotando, surgindo, que fazem a continuidade daquela história, que fazem a continuidade da sequência daquela árvore. É assim o reino de Deus, é assim que nós devemos entender a realidade da igreja. Hoje nós estamos aqui, temos servos do Senhor que estão servindo, porque outros antes deles serviram, porque outros serviram antes deles e alguns ainda estão aqui em paralelo a eles, e vai chegar um momento que esses dias vão terminar. Mas enquanto esses de hoje estão servindo aqui, novos estão sendo forjados para que a história continue. E nós estamos no ano de 2024. Jesus escreveu aqui no primeiro século da era cristã. Você consegue entender quantos ramos ao longo dessa história toda vem acontecendo? Frutificando da videira.
imprimindo a imagem do Filho, mostrando a imagem do Filho, mostrando frutos que geram novos frutos, frutos que resultam em novos ramos que vêm para a frutificação, que dão bom fruto, coerente com a videira que é Jesus Cristo, sendo fruto e gerando fruto também. E essa é a realidade que tem a ver com a nossa história, ligada à pessoa de Jesus Cristo, ligados na videira. Nós precisamos pensar nisso. A igreja é esse algo rico, porque nós estamos aqui, num dado momento de semana, dia de semana, a gente vai lá e faz algumas visitas, irmãos de idade já avançada estão lá visitando, orando, cuidando uns dos outros, de gente que precisa de cuidado. Eles estão lá, seja numa visita ou seja numa dada intercessão, porque hoje eles já não têm força física para participarem de um mutirão, mas outros têm força física para estarem no mutirão, estão no mutirão contribuindo. Pessoas que estão no mutirão ao longo da semana também estão aqui no final de semana servindo. Enquanto isso, as nossas crianças estão lá ao seu modo próprio e linguagem, aprendendo da videira também. E a história da igreja vai continuando. E a imagem do Filho vai sendo replicada, vai sendo impressa, vai sendo apresentada, frutos vão sendo apresentados. E isso vai fazendo a continuidade da história de Jesus Cristo, da história da videira. Gosto de lembrar disso, falei isso domingo passado pela manhã, creio eu, se não me engano, se não me falha a memória. Mas minha primeira mensagem pregada foi no mês de agosto, no mês da juventude. Numa época que eu nem imaginava que Deus iria me chamar para ser pastor, no ano de 2007. Mas hoje aprove Deus me preparar para o ministério. Estou aqui frutificando para a glória de Deus. Porque isso tudo acontece da parte de Jesus, e quando a gente se compromete, como vimos na semana passada, a estar ligado na videira e a viver o real e correto fruto, a gente vai ver o resultado perfeito dessa história, que é o que Jesus disse aí. Tudo isso para que a alegria de vocês seja plena, seja completa, seja maravilhosa, seja transbordante. Jesus, ele quer que o ambiente da igreja seja esse ambiente de alegria. Alegria porque a gente vê uma árvore dando certo. Alguns gostam mais de botânica, de plantas, não é? Tem alguns irmãos aqui da igreja que você vai na casa deles e tem flores, tem plantas de toda sorte. É muito bonito ver quem tem talento, cuida bem disso. Mas não existe nada melhor do que quando a gente vê uma planta que é perfeita, ela é plena, ela dá certo, ela é resultado, ela frutifica, o fruto dela é bom, o fruto dela é maravilhoso, ela justifica a sua existência, ela é plena, ela é maravilhosa. E no reino de Deus, na conjuntura do que a Bíblia nos apresenta, essa planta existe. Jesus Cristo é a videira. A grande questão é: somos ramos ligados à videira? Estamos frutificando disso? Desse algo maravilhoso que a videira apresenta, nós estamos frutificando disso? E uma vez que a gente frutifique disso, devemos entender sobre essa questão de vivemos o algo em comum de ramos que estão ligados à mesma história. Multiplicar, ampliar, tornar isso cada vez maior, e na medida em que a gente viva essa plenitude da história, a alegria da videira estará conosco. A minha pergunta de encerramento nessa noite é: você consegue enxergar essa alegria plena da qual Jesus falou na sua vida? A alegria que é derivada dessa frutificação, não por causa de você, porque se você está munido de uma alegria humana, isso é ego, isso é para você, isso inspira, isso acaba, isso tem hora que encanta e seduz, tem hora que passa, tem hora que frustra. Não estou falando de ego, eu estou falando da alegria, da plenitude, de estar ligado à videira, de frutificar da videira, de perceber que você é fruto, mas de perceber que você gera fruto. Você consegue enxergar essa alegria na sua vida? Porque estar ligado na videira tem a ver com isso o tempo todo. Porque lembrem-se,
Pastor, eu já aceitei a Jesus há muitos anos. Jesus já veio e já fez uma história maravilhosa na minha vida. Amém? Mas o lavrador te poda para você frutificar muito mais disso. Porque o Senhor, nosso Deus e Pai, o lavrador, Ele não quer pouco êxito, Ele não quer pouco fruto, Ele não quer pouca alegria. Mas a palavra que lemos em João 15 é que Ele quer transbordar de alegria sobre a sua vida. Mas esse transbordo de alegria tem a ver com mais e mais e mais frutificação, como um ramo frutífero. Como um ramo que está o tempo todo se nutrindo, ele é fruto do alcance da poda, dos nutrientes que vêm da videira para ele, e ele é fruto disso, mas é um fruto que ele vai multiplicando muito mais. Ele é fruto, ele gera fruto, ele está ligado à videira e ele gera fruto, ele gera novos ramos, ele ajuda em concordância a este todo que a videira é, a realidade da videira perdurar, subsistir, continuar, ampliar, alcançar, dar suporte para a realidade de que os frutos aconteçam, que os novos ramos brotem, e nessa conjuntura do todo que a videira é, a plenitude da videira está ali sobre cada ramo. O verde de cada ramo está presente ali quando plenamente ligado à videira. Pergunte-se sobre essa alegria, a alegria que acontece de quando você é fruto e gera fruto, mas tudo a ver a partir de uma mesma base que vem de Jesus Cristo. Abaixe a sua cabeça, pense sobre a sua vida, reflita sobre o que Deus tem falado ao teu coração nessa noite por meio do que lemos, do que refletimos. Se pergunte sobre a alegria completa na sua vida, meu irmão. Porque a alegria, ela é uma consequência do ramo que dá certo. O ramo que dá certo é esse que ele é um fruto desse processo vindo da videira e ele gera fruto em conformidade à videira. A alegria plena que Jesus falou, é a partir dessa alegria que Jesus também fala do amor, é a partir dessa alegria que Jesus fala da intimidade, da comunhão, do ser amigo, da obediência plena, completa, cativa a Ele. Essa alegria está para todos nós. Jesus, Ele quer que nós sejamos ramos de muito fruto, de toda a sorte dos frutos que Ele quer gerar em nós e a partir de nós. Nós devemos pensar sobre essa alegria. Essa alegria, o transbordar dessa alegria está presente nos nossos dias, está presente nos nossos momentos. Nós conseguimos entender, enxergar no nosso dia a dia consequências claras que você enxerga e você fala: isso é muito belo e que maravilha, isso não é próprio de mim, foi Jesus. É a partir de Jesus que tudo isso vem. Isso me toca porque enquanto isso está alcançando outros, enquanto isso está inspirando outros, no fundo, eu sei que isso não veio, não brotou de mim, porque eu não tenho disso, isso tem a ver da fonte da qual eu estou alimentado. E a alegria de ser pleno, participante desse processo, de transbordar desse processo, dessa alegria maravilhosa, de estar ligado à videira e frutificar dela para adiante. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas provocações que ela gera aos nossos corações. E Jesus, de uma forma tão clara aqui, de uma forma tão cotidiana, tão dia a dia, tão usual, Ele fala dessa realidade da permanência nele, de estar ligado a Ele, enquanto ramo, para frutificar dele. Processo, Senhor Deus, que se vive ligado a Ele, mas um processo do qual tem a ver com a história toda da videira. A história toda da videira tem a ver com a poda que sofremos para frutificar mais, porque se somos ramos de uma árvore frutífera, devemos ser ramos frutíferos. A realidade, Senhor Deus, de estarmos, Senhor Deus, em meio a uma conjuntura de muitos outros ramos também, porque tantos ramos que contam a história poderosa de uma árvore que é eficaz, que aprofunda em resultados.
O Senhor nos coloca dentro de um mesmo contexto, um contexto coletivo, um contexto plural. O Senhor quer muitos frutos do reino a partir de Jesus Cristo no nosso tempo, por meio de tantos ramos ligados à videira juntos, trazendo ali bons frutos, frutos maravilhosos, frutos que mostram a beleza, a doçura, aquilo que só a videira tem para oferecer, Pai. Que história maravilhosa o Pai Jesus contou aqui, e nessa ilustração que Jesus nos provoca, nos destaca aqui, Senhor Deus, por meio das Escrituras. Senhor, que desafio esse para nós de, Senhor Deus, por toda a vida, ser e gerar frutos. Somos frutos hoje em consequência do que alguém, sim, foi instrumento da parte de Jesus para gerar do fruto dele para as nossas vidas, sim. Mas ainda também somos alvo, ó Pai, de sermos frutos, ó Pai, um fruto da consequência do cuidado do lavrador sobre nós, porque Ele poda, Ele traz as palavras do Mestre Jesus para que as nossas vidas frutifiquem mais, e nós precisamos desses nutrientes, dessa profundidade, ó Pai, dessa seiva de vida, Senhor Deus, que vem do próprio Jesus, para que aí sim sejamos ramos frutíferos, Pai. Que a gente, Senhor Deus, observe tudo isso, Senhor Deus, que a gente priorize por completo, Senhor Deus, essa ligação plena com Jesus, que é a videira. Que a gente deseje, ó Pai, em cada dia das nossas vidas, ó Pai, buscar se nutrir de Jesus, ó Pai, de uma maneira maravilhosa, desesperada, profunda, sedenta, para que Jesus esteja por completo em quem nós somos, ó Pai, no nosso dia a dia. Que a gente leia, releia os evangelhos, que a gente pratique o evangelho, que a gente procure o evangelho praticado na vida daqueles que são fiéis e piedosos, para que sejam referências e lembretes da palavra praticada nas suas vidas também. Que o ambiente da igreja seja um lugar, ó Pai, do evangelho executado por meio de crentes fiéis. Que por meio dessas fontes, ó Pai, que são fontes distintas, mas que vêm de uma única fonte central, em tudo isso, Senhor Deus, nós sejamos podados, limpos, para frutificar muito mais. Porque daí, Senhor Deus, aí teremos, Senhor Deus, essa imagem de Jesus frutificada por onde quer que a gente vá, de todas as formas. E em tudo isso, ó Pai, nós geraremos novos frutos, nós geraremos a imagem do Filho que alcançará outros, nós seremos instrumentos, Pai, para o surgir de novos ramos, sim. E enquanto participamos disso, enquanto contribuímos com esse processo que é todo teu, todo do Filho, todo da videira, a nossa alegria vai ser completa. A nossa alegria será maior, será transbordante quando a gente fizer como Jesus, quando a gente falar como Jesus, quando a gente for podado pelas palavras de Jesus. A gente será, ó Pai, plenamente feliz quando a gente for, ó Pai, podado e frutificar mais e mais e mais de Jesus, quando a gente alcançar mais vidas para a glória, ó Pai, do Senhor. Em tudo isso nossa alegria será completa, e que a Tua igreja, esses crentes, ó Pai, todos nós sejamos, ó Pai, crentes plenamente felizes, alegres por frutificar da videira. Poda-nos por meio das palavras de Jesus, trate-nos, ó Pai, que cada dia a gente esteja em total sintonia, coesão, coerência com tudo que a videira é, para que a gente frutifique do Filho, para que a gente gere novos frutos da videira, e a nossa alegria, a alegria da Tua igreja, a alegria do Teu povo, a alegria dos discípulos, a alegria dos ramos, seja completa, seja plena e transbordante. É assim que nós oramos e tudo te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.